Bom dia, crianças do sexto ano. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade da aula passada. E nessa aula nós falaremos sobre o Império Romano do Oriente. Na aula passada nós ficamos sabendo que o Império Romano ele foi dividido ao meio pelo imperador Teodósio. Por quê? Porque essa medida ele acreditava que facilitaria a administração do império. Porém, o Império Romano do Ocidente ele vai entrar em decadência devido a uma série de fatores. Mas os principais foram revoltas internas, revolta dos escravos, foram as invasões germânicas dos povos bárbaros, os bárbaros eram todas aquelas pessoas que não faziam uso da cultura romana, ou seja, não falava latim, não se comportava, não se vestia como os romanos. E o Império Romano do Oriente, que vai ter a sua capital em Constantinopla, ele vai se desenvolver. Então, enquanto o Império Romano do Oriente era invadido pelos povos bárbaros, o Império Romano do Oriente desenvolvia-se o comércio que impulsionava o crescimento das cidades. O Império Bizantino, com a capital do Império era Constantinopla, que ficava no limite entre a Ásia e a Europa, uma região de passagem de rotas comerciais terrestres e marítimas. A cultura bizantina. Além da forte influência romana, a cultura bizantina ela vai ser influenciada por outras culturas e religiões. Entre elas, a cultura grega, a cristã, os orientais, como persas e chineses. A arte bizantina ela vai ter destaque para a pintura, mas principalmente para o mosaico. Então, a arte bizantina ela vai se manifestar através da pintura, mosaico, iluminárias, afrescos, esculturas, literatura e arquitetura. São as principais expressões artísticas bizantinas que exaltam acontecimentos bíblicos, a vida dos santos e a importância da fé. Uma característica da arte bizantina, principalmente no mosaico e na arquitetura, no mosaico ele vai retratar a vida religiosa, a vida sacra. Na arquitetura, ela vai ter destaque para o teto das capelas, que era algo fenomenal. Também nós vamos ter, durante o governo do imperador Justiniano, nós vamos ter o direito romano. O que é o direito romano? É
o corpo de direito civil, ou corpus juris civilis, no seu governo, juristas, estudiosos, eles vão fazer o quê? Eles vão realizar a compilação de leis conhecida como corpus juris civilis, ou corpo do direito civil, baseada nas antigas leis romanas, no direito romano, que até os dias de hoje, principalmente aqui no Brasil, se é usado nas universidades de direito, nos tribunais, enfim, esse direito romano, um conjunto de leis romanas, o corpus juris civilis, ele é usado em muitos países até os dias de hoje, né? Até na nossa atualidade, né? Ele ainda é utilizado, ainda é consultado para... Então, o corpo de direito civil, ele baseava-se nas antigas leis romanas e em novas leis estabelecidas em seu governo, ou seja, no governo de Justiniano. Uma outra coisa que é boa a gente mencionar é o Império Muçulmano. Os árabes, eles eram um povo politeísta que se dividia em diferentes tribos, sobretudo os nômades, que eles eram pastores e comerciantes. Então, no século VIII, os árabes tornaram-se seguidores de uma nova religião, o islamismo, que ela vai ser fundada por Maomé. A partir do islamismo, o mundo árabe ele vai se unificar e ele vai ter força através do califado. E o Império Muçulmano, ele vai expandir a ponto de conquistar a Índia, parte da África, a Península Ibérica na Europa. Ele vai se tornar, né, um império bem poderoso. E um outro que está em destaque é a economia medieval ou o comércio na Idade Média, né? Como é que era o comércio na Idade Média? Então, o comércio na Idade Média, ele vai dar destaque para o processo da ruralização. Então, o que vai ocorrer? Com o fim do Império Romano do Ocidente, vai ocorrer uma diminuição da circulação de dinheiro, de moedas, e assim como o enfraquecimento do comércio. Porém, as trocas comerciais com o Oriente, elas não vão cessar. O mar Mediterrâneo e as rotas terrestres vão continuar a ser utilizadas para as trocas de mercadorias durante toda a Idade Média. Então, o que foi o processo de ruralização? Esse processo ele vai se dar durante o início da Idade Média, né, ocorrendo o processo da ruralização da economia europeia, ou seja, a área rural ela vai ter maior importância econômica, enquanto que os centros urbanos eles vão se tornar menos relevantes. Por que tudo isso, gente? Porque nós sabemos
que com o fim do Império Romano, do Ocidente, com a sua capital em Roma, o custo de vida nas cidades romanas vai ficar muito alto. Sem contar que a insegurança também vai ser um fator preocupante. Então, o que vai acontecer? A grande parte das pessoas que habitavam, que moravam nas grandes cidades, elas vão migrar para o interior, para a zona rural. Esse processo de migração ele vai ficar conhecido como a ruralização. Então é a partir daí que a economia medieval ela vai, enquanto as cidades elas vão ter um processo de esvaziamento, o campo vai ter um maior fluxo de pessoas. Certo? Então, a economia medieval, ela baseou-se em uma produção agrícola e de subsistência. Uma vez que faltava a moeda, né, a moeda tornou-se escassa, vai-se ter uma economia agrícola e de subsistência. O que é isso? Tudo que se produz, o que se planta para quê? Para o seu consumo interno. O excedente disso sim que é feito a troca. Ok? Então, crianças, na nossa próxima aula, nós estaremos com um conteúdo novo. Ok? Desejo a todos um abençoado dia e até a nossa próxima aula. Tchau.